Boa noite, senhores. Isso aqui hoje a gente já tá chegando num vídeo longo, 20, sei lá, 13º, né? Então, vou ter que dar esse call aqui. Então a gente já se conhece, então só vou jogar hoje. Hoje o HUD tá habilitado. E aí eu vou mostrar a estratégia que dá pra seguir aqui. O cara deu um check nesse turn, eu vou betar, porque mostrou fraqueza. Então eu sigo algumas linhas, né? O cara mostrou fraqueza, eu beto, aqui ele tá esquisito, então vou dar só o check. É tipo uma receitinha de bolo básica aqui, que dá pra jogar. Não é o jeito que eu jogo hoje em dia, mas eu sei que dá pra ganhar dinheiro assim. Então você vai, pra facilitar aqui em qualquer limite, da 10 ali 25 aqui, dá pra fazer esse tipo de jogo tranquilo. A mão tá 3 aqui, aí digamos que a gente jogou esses 10 dias dos vídeos anteriores que vocês assistiram, e agora a gente tem uma leitura dos vilões, e o HUD já tá habilitado, tá tudo legal, né? Esse aqui é o HM2, o Holding Manager 2. Então, como que eu faria para jogar aqui? Contra os recreativos não adianta muito eu fazer a jogada aqui que eu roubo esses blinds, então eu vou só deixar passar. Quando a gente tiver o Wise e Rei aqui, a gente vai querer acelerar demais. Suited, essas cartas altas suited elas são muito boas pra gente roubar blind. Esse vilão adora tribetar, né? Canups. Então, quando a gente já tem um pouco mais de leitura, a gente vai ter que dar uns forbat light, né, nesses caras para que a gente consiga ser respeitado também, né? Porque o cara te tribeta bastante, então você precisa se defender, né? Então, o cachorrinho a gente já sabe que é um cara agressivo. Então, a gente vai sempre dar aquela equilibrada. Eu dei um forbat light. Na próxima eu não dou, só fold. Na outra a 5 bet a win. E por aí vai. A gente vai ter que ter uns metagames, né? Esse spot é horrível porque é um cara hiper tight abrindo do TG contra um cara do MP dando raise. Eu fico curioso pra ver, inclusive, porque esse cara é muito tight, né? Então, beleza. Uma dó jogar o parzinho de 10 fora, mas tem hora que é melhor evitar problema. O valete 8 é só fold. 3-3 a gente abre desde o TG. Não, hoje eu tô abrindo só do MP pra cá, né? A gente já começou a abrir o 4-4 pra frente. Contra esse vilão, eu tenho um monte de donk aqui, fish, então eu vou dar call. Só por causa que tem caras aqui. Se tivesse algum cara muito agressivo aqui, aí eu daria raise. Contra esse cara eu daria raise. Eu tenho um top pair, mas eu não quero aumentar o pot, pra mim tá bom, por enquanto. Se esse cara betar mais que 4 aí complica um pouco. O cara que abriu do TG não betou de novo, aí eu preciso extrair um pouquinho, né? Vilão hiper tight abrindo do TG, eu não vou aumentar, vou dar só check. Ele teria que betar todos os ases dele, né? O vilão só deu o call, então ele pode ter o 4-4 e o 9-9, mas não sei se eles jogariam desse jeito. Se ele der pot no turn, vai ficar bem esquisita a situação. O que é a parte ruim de você jogar dando call, né? Mas o cara só faz isso aqui com Ás 9, Ás 4, 4-4, 9-9, né? Se betar pot nesse 2 aqui. Até o overpot, né? Então o cara tá animadão, querendo cobrar dos ases. Pode foldar tranquilamente seu top pair. É apenas um top pair. E já pegou note, o carinha é esse daqui, que ele only call small. Nitidamente um cara que não é agressivo, ele só tem 1.4 e tava agressivando daquele jeito. Pode tirar o cavalo da chuva. Ás 4. Ás dama, né? Ás rei, caraca. Só check. Vilão stack quebrado e tal. Aqui eu vou. Minha mão ainda tem valor para ir pro showdown aqui no River, então só vou dar check. Aí quando ele dá muitos checks assim, acho que já ganhei a mão, né? Eu vou betar contra uma mão que
só tô perdendo. Aqui aquele nosso amigo que betou bastante agressivo, esse é o que é conhecido também do limite. Ele não vai querer se envolver à toa comigo aqui, que ele sabe que eu jogo bem tight daqui. E se ele se envolver, ele tá bem forte também. Ele falou, cara, um dia eu tava jogando com ele, ele falou, pô, se fosse contra outro cara qualquer eu pagava, contra você eu não vou pagar não. Eu falei, tá bom, obrigado. 6 e 7. Vilão não tem forbet, então um cara que não tem forbet, ele vai ter muita carta escondida aí. Ele tem o 10-10, tem o Vala-Vala, tem o Ás-Ás, tem o Rei-Rei, tem um monte de coisa. Então é só ir controlando o pot, certo? A gente betaria um terço com qualquer range, né? Um vilão aqui, cara, eu vou dar fold aqui, mas... O 5 tá, também é um cara que tá com tudo no range dele. Então eu vou com o segundo par aqui controlar o pot pra pagar o river, né? O 3 aí já acho que ele não tem mesmo. Aí ele mandou 22. Eu vou ter que dar esse call, mas sabendo que posso estar perdendo. A gente já viu ele sendo agressivo um pouquinho atrás. Pra gente já montar a estratégia de checar e pagar river, né, cara? Se você já montou a estratégia. Por isso que tem que montar a estratégia antes. Porque se você montar depois, você vai fazer o cara você vai tomar vai dar uns calls ruins e vai fazer os caras betar umas mãos que são muito boas e vão te enganar, né? Então, isso daqui é um puro chove, por teoria. Aí na hora que ele beta 8 aqui, é um cara que ele beta muito, mas com range muito tight. Então ele tem algum fold. Nesse spot em específico eu consigo dar esse forbet nele. Mas se ele chovar, ele vai ter muito Ás-Ás, dama-dama, essas coisas, e aí é muito ruim para eu abraçar contra ele com essas mãos aqui. Ele sabe que meu range é bem tight, então ele só chovaria as mãos muito fortes. Ele tem algum Ás-Ás nessa jogada. Aqui a gente beta os 12, né, que já é padrão. Ele tende a dar call. Aí a gente beta uns 17. E a gente, se ele der call, não dá pra chovar river. Infelizmente, ele vai ter muito Ás-Ás jogando assim. Então eu só vou dar check. Ele provavelmente vai chovar o Ás-Ás ou a dama-dama, né? E aí não dá pra fazer mais nada, só fold. O parte boa é não perder tudo, cara, porque a parte boa de você conhecer os seus adversários é isso, o HUD ajuda nisso. O nosso amigo Corrupt, então ele vai foldar muitas vezes as mãos especulativas dele, vai continuar só com as mãos muito fortes aqui contra mim, né? E ele costuma foldar rápido. Se ele der só o re-raise, a gente já sabe que ele tá bem forte, só deu call. Costumo jogar um cafezinho pra ele, meu amigão. 6.6. Só call. Aqui eu não vou dar outro street, porque ele vai continuar. Se ele tiver vala ele continua. 10-10, 9-9. O Ice Rei ficou totalmente sem força nessa jogada, prefiro só foldar. Você vai falar, pô, 10 no 4, mas mesmo se eu hitar o 10, não é o Ice não é o que eu tô querendo aqui. O Ice Rei off é a mão que vai te fazer perder mais dinheiro se você jogar ela muito mais acelerada do que deve. Porque. Principalmente contra os vilões exatos, assim, que nem eu peguei contra dois vilões que já me conhecem, uma mão como a Ice Rei, o que é muito ruim pra mim, né? Pros caras é bom porque eles vão vendo a minha agressividade, né? Aqui contra um cara bem tight, eu vou fazer 9 direto. E aqui é só check. O Dircinho gosta de dar uns 5 bet, o Carrudes é muito agressivo, pode dar muito mais. Aqui só call. Beleza. Check, que aí a gente vê o que ele vai fazer. Eu vou dar
Eu não vou dar bet porque ele vai foldar tudo que tá abaixo do rei que ele tem aí, então eu prefiro só check mesmo. Eu acho que o que ele tira não me paga. 4-4. Eu só ia tomar call de mãos melhores que a minha, então eu prefiro só dar check. O brasileiro me tribetou de novo, aqui é só fold. Com o tempo a gente vai ficando conhecido, né, no limite aqui, então isso talvez seja uma das coisas ruins para aqueles fields que não são anônimos, que nem o do Bodog. Então aqui todo mundo se conhece, né? Então chegou um novato, que nem esse cara aqui, ele tá deep, 6 mãos no limite. É o sonho de qualquer reg jogar contra ele aqui, né? 10 Ivanov. Só que vejam a quantidade baixa de recreativos, né? Vamos tentar roubar. Esse daqui tá o nosso amigo aqui que a gente tá tendo algum contato. Uma mesa bem ruim para passar o meu Vala Rei aqui, mas eu vou tentar mesmo assim. Tem muita chance de tomar um tribet aqui e eu ter que foldar, mas aqui o meu estratégia é jogar os brothers daqui, né? Puro call, rei dama, contra um cara que eu tenho como um bom jogador até, status ruins pra caramba, mas ele tem noção, controla bem o pote. Top pair aqui, ele não ficou assustado com essa estrutura, vou dar só call. Que esse valete aí assusta ele, se ele daria um check, né, se ele não tem o valete. E por ele ser um cara bem passivo, tá esquisito isso aí, pode foldar, porque esses bet pot aí de cara passivo começa a dar uma assustada. O que quer dizer? Que tem algumas jogadas que a gente vê nitidamente que a gente teria que fazer outra coisa, só que por leitura do field você precisa se adaptar, né? E aí a forma que a gente encontra de explorar esses caras é foldando, né? Você fala, pô, minha estratégia, a melhor estratégia que eu tenho nessa situação é foldar minha mão. Eu falei, caramba, interessante. Mais e 8 puro fold, mais e 2 também. Então, ó, vejamos que tava 17, né? Hoje eu aumentei um pouco para 24-20, mas estou muito agressivo, tô muito loso pro meu gosto, né? Eu quero sempre jogar aqui um 21-18. Mais e 5 a gente abre de qualquer posição. E defende de algumas ainda, inclusive uma mão muito boa para esse tipo de jogo. Esse vilão não está marcado. Um par de valete. Aqui tem o leaderboard, né? Minha primeira tentativa. 21 pontos. Jogando por reads, esse cara aqui é bem tight. Vai dar call com muito disso aqui, né? Então só não tem por que eu betar alto nem baixo. Posso ir só de check. Pra ver a reação dele, né? Mais de 6 off eu posso começar a abrir do button. 3 num pote de 5, eu com o segundo par ainda dou um call. E a trinca é muito boa. Embora bata flush, tem alguns straights, porém tem alguns dois pares também. Aqui eu vou de bet alto. Pra tomar o call aqui de dois pares, né? O cara aí tem um dama X, vamos ver. 9-9. Interessante, mas eu no lugar dele não daria esse call. Fold, o dircinho brasileiro aqui, vamos evitar jogar com o nosso amigo. Mas não por nada, que minha mão já é especulativa. Então quando ele está em outra posição eu abro tranquilamente, né? Ali é fold contra qualquer player, né? Senão depois o pessoal fala em conluio, essas coisas, aí é bom evitar também. Um squeeze legal, o BGS tá bem agressivo, um range curto, mas bem agressivo.
Curly Maiku 60 de fold, então eu só vou. Se ele tivesse uns 65 e tal, eu já roubaria ele sempre. Aí eu e o Dircinha, agora vamos ver se a gente se enfrenta. A gente joga um baratinho nele também, que é legal. Duas Brothers. Aqui mudou pra dinheiro. Duas Brothers. Vamos jogar aqui. Ele vai ter muito check raise aqui. Raise com os flushes, né? Que aqui ele já foldaria rapidamente. Eu tô trincado. Vou dar só check. Pra que ele bet. Porque ele vai ter que betar alguns flushes, né? Alguns flush draws. Ele pode entender que eu não tenho a dama. Então aqui agora sim eu posso dar um raise. Dar um raise pra 12, né? E só fold. Ele pode ter algum 7, 7, 10, 10 pra me dar um re-raise agora, porque eu acho que os flushes não dariam, né? Aí a gente deu uma respeitada no nosso amigo, que é importantíssimo, né? O cara manja muito, estudioso. Reivala suited. A gente vai abrir todos os suited de qualquer posição aqui, né? Das Brothers. Kahoots. E passa rápido, né? Já estamos na mão 130 das 200. O leaderboard parece que vai ser uma boa. Ah não, já tô no segundo aqui. Tô ganhando 4 dólares todos os dias, o que é muito bom, né? Só um dia que eu não ganhei, mas também o PokerStars ficou com dó, me levou tanto dinheiro esses dias com essas mãos de... É chato até, você dá raise, aí você beta, board baixo, aí você mostra um dama-dama, o cara tem o ás, só pagando desde o flop, né? Você fala, pô, nem pode ter aparecido um rei pra me assustar, diminuir doação e tal. Você tá trincado, o cara tá trincado maior. Tem época do mês que é terrível, mas assim, se você confia no seu game, é importante, né, você ter esse feedback. Eu confio no meu game e sei que tô no caminho certo. Aí não tem porque você fazer um move down se você tiver com a banca de boa, né? É só ver se você não tá começando a fazer umas jogadas muito questionáveis e tal. Porque poker é mental, né? O jogo inteiro se baseia em quão paciente você é. E com a paciência você quer dizer que você já fez sua banca decentemente, você não vai ficar jogando limites que você não manja, você não vai querer ficar se exibindo, não vou fazer não vou jogar NL10 porque eu tenho vergonha, não, cara, vergonha é você ficar no limite lá tomando pau de todo mundo e não ter humildade pra descer, né? Aqui é bem tranquilo pra dar call, Daniel. O Daniel é um cara que eu jogo várias mãos com ele, mas a gente nunca tem um histórico assim, um chileno. Tem umas stats bem esquisitas, mas aqui pra mim ele tá como bem vencedor. Tirador, Ice Vala. Não tem os fishes nas blinds, então só vou dar fold. Esses caras de branco são caras que eu já vi em limites acima, então são caras que eu não vou querer ficar inventando contra eles de momento. Zero tribet, então vou dar só call, porque tem um cara bem tight aqui que não vai ficar me dando squeeze, né? Então eu posso ver uma mão barata. Se tivesse um cara hiper agressivo aí, eu não daria esse call, não. Check. É horrível você jogar contra cara tight. Então eu sei bem como jogar assim, então eu gosto de... O cara não mostrou força nesse rei, eu vou ter que betar, né? Porque ele não mostrou a força, eu só iria ficar pagando. Mas ele não larga o segundo par, né? Preciso anotar isso. Aqui tá certo. Meio pot, duas overcards, 8 e 9 aqui. Eu tô abrindo, né? Esse cara é bem agressivo, brasileiro também. Você vai jogar com os gringos, os caras falam, mano, não dá pra jogar com brasileiro não, vocês só ficam apostando. Acaba com a diversão dos caras.
Um brasileiro também, bom. Difícil não ter brasileiro bom. Os caras que jogam bastante aqui são muito bons. Logo logo eles estão nos limites de cima. A Easy 9 aqui é bem tranquilo pra você betar, né? Aqui ele tem muito 4-4, 5-5, 3-3. Não folda mais os Ases X. Então, vamos ver se o nosso par aqui bate pelo menos um 7. O terceiro par eu prefiro só dar fold. 2 e 10. 2 e dama. 8 e 9 fold. As stats bem decentes, não tem muito gap. Agressividade 2 mais tá bom. O tribet tá baixo, tinha que dar um pouquinho mais. Fold pra tribet tá ok. 28.6 ali é o 4bet, tá bem alto. Enquanto esse vilão aqui ele defende bem nas blinds, eu vou foldar essa mão. E fold pra 4bet tá ok, ele teve pouca ação, né? Então não dá pra mensurar. Um dircinho mostrando força, só foldar. O vilão stack quebrado, abrindo lá. O Corrupt não quis. Aqui a gente tem que analisar nossos amigos. Não tem ninguém muito agressivão, só o Curly aqui. Então se ele voltar, ele quer muito abraçar os 42 Big Blinds do UTG, né? E aí vai ficar sinistro. Só call. O As é horrível, né, cara? Você quer. Tudo que você não quer num board desse é o As. E muito flush draw. Pode betar baixo, porque ele vai foldar todo o resto das mãos aí que não forem Ases X, né? E é o mesmo amigo nosso, né? I only call small, né? Ótimo, né? Tudo que você precisava era um rei de espadas aqui, só dá check. Ô, louco. Aí fica difícil, né? Tem que transformar essa mão em blefe é muito ruim, mas vamos lá. Ele tá short, a gente viu ele perdendo o dinheiro aos poucos, né? Aí o cara vai ficando meio tiltado. Se ele não chovou ainda, porque ele tá tentando lutar pelo stack dele, né? Então aqui ele daria muito call, e às vezes que ele der raise, ele vai abraçar qualquer chove nosso, né? Mas e dama aqui, ele tá com só 7 de tribet. Eu vou dar call só. Ó, pra ele é bem ruim, e pra mim também, né? Se eu já tivesse. Se eu tivesse rei, não tem o que fazer, né? Tem só. Infelizmente, a gente acabou zerando ele. A gente tá perseguindo ele já faz um tempo, né? E. Infelizmente, nosso amigo vai ter que dar uma carregada na banca. Só pra ele voltar pra mesa, né? Porque se eu só volto ali no chove, aí ele ia foldar todos os lixos dele, né? Inclusive aquela mão ali que. Pelo amor, né? Aqui só call. Dobrando bastante as no flop aqui. Pessoal, chegando aqui no finalzinho da sessão, eu vou fazer mais cinquentinha, né? Sempre sobrou alguma informação bacana aí, deixa eu só deixar o Bonner falar aqui, né? Que eu acabei de ligar a TV. O Bonner sempre gosta de palpitar. A Easy 3, eu gosto de abrir a Easy 3 agora, que eu tô fazendo umas stats um pouco mais luzes, né? Luzes. Temos um top pair, vamos dar um check, vai ficar divertido. Check. Esse vilão é hiper agressivo, então tá muito bom esse check aí. A gente tem um backdoor flush e não precisa ainda agressivar, né? O rei é ruim pra mim e pra ele também, porque ele não tem poucos reis, né? Já que ele tribeta tudo com 13%. Então ele beta até meio pote aí, a gente pode dar um raise, pode dar call, a jogada fica bem tranquila.
E aqui, se ele tiver o 9, eu acho que ele ainda dá um call. Porque o rei ele não tem, né? Mas beleza. Se tivesse o 9, ele daria esse call, hein? Já que ele gosta de jogar bastante. Esse vilão nunca folda pra tribet. Então, como eu tenho ninguém muito agressivo nas blinds, eu vou dar só call aqui. Meio pot. A gente tem o backdoor flush e straight. 3,5 dá pra dar um call ainda. Vamos ver se ele dá check. Ele tá betando ainda, aí não tem mais o que fazer pra fazer um floatzinho. Fazer uma jogadinha bacana pra levar o dinheiro dos caras. Daniel abrindo bem cedo ali. Daniel, vou foldar essa aqui porque ele tem muito 4bet light também, então aqui a gente joga stack quebrado. 2 e 6. Vilão que estava marcado como hiper tight agora. Pouca mão é fogo engano, né? Porque ele tá bem 12 aqui. O Daniel sempre defende bem os blinds. Se ele não tiver nada mesmo, ele folda. Se ele tiver, ele gosta de defender, como sempre. Esse board é nosso, eu tenho, ele tem essas mãos aqui. Então eu vou dar só check para dar mais um call. Tá meio pot. Sobre o ranges para os meus amigos que perguntam no YouTube lá. Aqui, cara, eu vou abrir quase tudo que tem no poker, no baralho. E ele vai pagar com quase tudo também. Então é muito amplo o range. Por isso chama guerra de blinds, né? Eu tinha falado que até meio pot tem um call. Aí eu dou check. Se ele der check behind, eu dou mais um check pra tentar levar alguma coisa dele no river. Um bet mais que 6 aqui é muito esquisito, porque o 10 é meu. E ele se confirmou como bet esquisito. Pode ser que ele já esteja querendo cobrar aqui, né? Uma mão boa que ele vai cobrar de quem tem o 10. Eu prefiro já dar só o call, porque ele gosta de chovar umas mãos bem esquisitas. O 7 errou tudo, né? Então só deixar ele. Porque a gente lembra que ele gosta de defender, né? Nem sempre ele tá defendendo com mãos muito boas. Por exemplo, nesse caso ele tinha um 6 e dama suited, que em tese é uma carta defensável, mas é uma carta horrível, né? Porque se você acerta 6, você não tá feliz. Se acerta a dama, você não tá feliz. Seu kicker é ruim, então não dá, né? Aqui a gente tem um vilão com stack quebrado e abrindo do TG, não tem porque a Easy Dama é sempre call do Big Blind. O Bird ajudou a gente. E o vilão é ruim, lembra? A gente não tem por que voltar o cara, deixa ele jogar. O cara é ruim, porque é ruim? Stack quebrado, não tem controle de pote, não tem aquelas coisinhas aqui que mostra quanto tempo ele tem de jogo, certo? Aqui no turn, ele betou só meio pote. Meio pote é muito sinal de blefe. Então eu prefiro só dar call. Erramos tudo, dá um check. Torcer pra ele não ter o 9-9, né? E torcer pra ele betar, porque ele tem muito lixo aqui, né? Olha lá, ele tinha um 9 rei e nem o 9 rei ele betou, cara. Então infelizmente, como a gente viu, 9 rei off do TG, puro fold, cara. Aqui do TG a gente vai abrir o 9 valete off mais, bem tranquilo. E mesmo assim já é 0 EV, então não tem por que abrir também. Se eu quiser, mas é só se a mesa for muito tight. Essa daí é anotações que às vezes você não quer olhar no software e tal, mas você anota aí, pô, não vou ficar abrindo 9 vala rei e 9 do TG, né? Aqui o nosso amigo agressivo, aqui dá pra dar call. Ele é agressivo e não betou, então vou dar só check. Check também. Agora ele foi mais agressivo. Ele não vai foldar os 8x, eu tenho duas overs e ele betou alto. Prefiro foldar aqui. Aqui é fold também. Então mais 8 mãos pra gente encerrar aí nosso videozinho dessa semana.
Vou ver se eu faço 2 por semana. O pessoal tá gostando, tá. Eu alcancei os meus primeiros 1.000 visualizações, caras. É mó barato isso aí. Então vamos continuar brincando e inspirando, né? É isso aí aqui. E hoje não teve muita ação, uma outra mãozinha legal. Então não. A gente põe o Sit Out Next Big Blind. Hoje a sessão foi negativa. O que não é comum, né? Esse mês que tá bem interessante de ter algum ficando um pouco mais negativo, mas é bom também pra gente lembrar que a gente não é o bonzão, né? Que o baralho vai bater na gente de vez em quando e vai ser. Isso é importante pra mostrar o quanto você já tá doutrinado no joguinho aí. 4-4 a gente tá abrindo. Vilão super agressivo é só foldar. Esse finzinho de sessão a gente nunca vai ficar inventando muito. Brasileiro. Só os cara fera. Por que meu rei não tem ninguém? É assim, Mariana. Por que você não fala isso da minha Uma cor arrebentante. Deu call, a gente não acertou a trinca. Esse board é bom pra mim, vou CBtar. Eu já estou sabendo, meu pai. O 3 é melhor pra ele, não muda nada. O cara tava apagando aqui, acho que ele continua apagando. Se ele der check aqui, eu já acho que ele errou as sequências, né? Ele pode ter um 6-6. Não sei aqui se ele errou uma sequência aqui. Vou dar scroll. Errou a sequência. Beleza? Pra finalizar é bem legal, né? Se cuidem e sucesso nas mesas aí.